reportagem da Folha, que traz ainda informações sobre o X. Destino de multa de 28,6 milhões do X vai ser definido por Moraes, que foi quem determinou o pagamento dessa multa. Segundo o Supremo, o caso se trata de descumprimento de decisão judicial e agora os recursos já foram transferidos pela Caixa para o Banco do Brasil, estão disponíveis. A transferência abriu caminho para que fosse finalmente destinada à ordem para a liberação da rede social. O Supremo certificou, portanto, tudo isso. A PGR havia se manifestado favoravelmente e pagou todo o valor, né, que destinava a multa que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora fica essa questão para onde o valor vai ser destinado e, portanto, já saiu essa determinação judicial. Vamos trazer para a discussão o Gustavo Sampaio, professor da Universidade Federal Fluminense de Direito Constitucional. Professor, bem-vindo, boa tarde. A gente estava discutindo agora sobre qualquer descumprimento. O que acontece caso o X descumpra ordens judiciais mais uma vez? O senhor acredita que isso pode acontecer? Pelo menos o comportamento agora do empresário, do Musk, parece ser outro daquele que ele já mostrou no passado. Professor, boa tarde. Boa tarde, Diego, Thales e Couto, e a todas e a todos. Eu acho que por algum momento o empresário Elon Musk e a sua rede social vão funcionar e vão trabalhar dentro do que determina o Supremo Tribunal Federal e, antes disso, o que determina a lei brasileira, né? Creio que no início acreditava-se que o Brasil não teria institucionalidade suficiente para reagir a uma decisão dessa mega empresa, desse mega empresário. Sim, teve institucionalidade, claro que teve. Em verdade, o Poder Judiciário não fez mais do que aplicar a lei brasileira, que a lei brasileira é clara quando diz que empresa de comunicação e rede social e internet em território brasileiro tem que ter sede no Brasil e representante no Brasil. Até mesmo o Código Civil diz que qualquer empresa estrangeira no Brasil tem que ter sede no Brasil, representante no Brasil, artigo 1134 e 1138 do Código. Portanto, Elon Musk percebeu que o Brasil existe, existem leis, existe poder judiciário por aqui. Durante um tempo, ele vai funcionar conforme essas determinações. Agora, se um interesse maior de caráter político, que importe, por exemplo, o desfecho do segundo turno de alguma eleição para prefeito, se isso gritar mais alto, eu não tenho dúvida que ele vai descumprir a ordem judicial e a determinação judicial. Se isso acontecer, o Brasil, Diego, precisará ter instantaneidade, capacidade de reação rápida. O Brasil agora aplicou a legislação, ou seja, uma vez que as condições de operacionalização no Brasil foram cumpridas, permitiu-se o retorno da rede social, e se ela descumprir, então o serviço será imediatamente suspenso e o trabalho terá que ser feito de novo. Esperamos que não seja necessário tudo isso. O senhor tem alguma sugestão para o ministro Moraes para onde ele deve mandar o dinheiro, a multa paga aí de quase 30 milhões de reais? Porque normalmente em crimes desse tipo, né, quando acontecem, o dinheiro vai para as vítimas, né? No caso, as vítimas são aqueles que foram agredidos, ofendidos, prejudicados através da rede do Elon Musk, né? O último caso agora é esse do Marçal com o laudo falso sobre o Boulos. A primeira pergunta que eu queria fazer é essa: para onde deve ir o dinheiro? E segundo, do Musk se pode esperar tudo, né? Você imagina que ele pode agora processar o STF por prejuízos durante o bloqueio determinado pela Justiça, e entrar com uma ação por perdas e danos? Dá para calcular quanto o X deixou de faturar nesse período? Porque tudo é dinheiro. O que importa para ele é o dinheiro, né? E o poder. Acho até mais o poder do que o dinheiro, né, Couto? Veja, em relação à destinação do capital, desses 28 milhões, veja, toda vez que existe uma violação, Couto, a um direito que não é individual, a um direito difuso, a um direito coletivo, sobretudo difuso, como acontece, por exemplo, nas grandes condenações por violação ao meio ambiente. Imagine, numa violação ao meio ambiente, um direito autenticamente difuso, não há como identificar a vítima personalmente. Então, aquela verba é encaminhada para um Fundo Nacional de Proteção do Meio Ambiente ou um fundo estadual, dependendo do caso. No caso aqui, como nós falamos de preservação
da democracia, do Estado constitucional de direito, da liberdade de expressão, dentro dos limites da liberdade de expressão, como disse o ministro, não da liberdade de agressão, talvez a destinação seja um Fundo Nacional de Educação, para a formação e instrução das pessoas em torno do que é propriamente liberdade de expressão, para que se consolide uma campanha em torno dos limites da liberdade de expressão, Couto, porque não há direito fundamental nenhum ilimitado no Brasil. Todos os direitos fundamentais eles têm limites na medida em que há supremacia de valores coletivos e difusos e nacionais que se impõem sobre interesses individuais. Então, a liberdade de expressão ela existe desde que ela não viole direitos fundamentais, desde que ela não viole cláusulas pétreas da Constituição da República, desde que ela não seja usada para investir contra a própria liberdade de expressão, contra a própria democracia. Talvez seja essa a destinação desse recurso por parte do ministro Alexandre de Moraes, ou então mesmo a um fundo geral da União Federal para que ela determine a inclusão daquela verba no orçamento da União para fins de programas futuros. Isso nós vamos ter que aguardar para saber. Agora, quanto à indenizabilidade possivelmente pleiteada por Elon Musk, pleitear ele pode. A Constituição da República traz consigo uma cláusula pétrea também no Brasil, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é o que chamamos de direito de ação ou acesso à justiça. Todos têm o direito de mover uma ação judicial se sentem lesados. Agora, daí dizer que esse pedido seria provido, eu posso te afirmar que não, Couto. Porque mesmo que ele alegue que ele perdeu uma fortuna incalculável durante o tempo em que o X ficou suspenso, perdeu por quê? Perdeu porque descumpriu a lei. E quem deu causa a essa perda foi a própria empresa. Então não haveria e não haverá, posso te dizer, um órgão do Poder Judiciário no Brasil que acolha um pedido desse. Isso não vai acontecer.